Para modernizar uma obra, quase todo mundo aposta na mesma coisa: máquina nova, software novo, tecnologia de ponta. E quase todo mundo descobre, tarde demais, que comprou a parte errada. Eu sou o Sérgio Delfiol e você está na House Cut. No vídeo passado, tem um card aqui em algum lugar, a gente viu que casa nunca virou um produto. Continua sendo tratada como um improviso, enquanto todas as outras indústrias viraram processo. E aí vem uma pergunta óbvia. Se o carro, o avião e o eletrônico se industrializaram, por que a construção, com toda a tecnologia que vemos hoje, nunca conseguiu? E a resposta vai contra tudo o que a gente acha que sabe. Porque quando a gente fala em industrializar, a imagem que vem sempre é a mesma: máquina, esteira, galpões cheios de tecnologia, robôs montando coisas. E aí que mora o engano. Comprar máquinas não é industrializar. Usar material moderno não é industrializar. Fazer uma peça pré-fabricada, isolada, não é industrializar. Isso é só modernizar pedaços. Trocar ferramenta. E tem um motivo para esse engano ser tão comum. A máquina é visível. Você compra, instala, tira foto, mostra para todo mundo e ela parece progresso. Já a organização, ninguém vê. Não dá para fotografar uma decisão bem tomada. Não dá para tornar uma sequência bem pensada. Então, não dá para apostar uma sequência bem pensada. Então, a gente investe no que aparece e ignora o que realmente muda o resultado. Porque industrializar, de verdade, é outra coisa. Industrializar é produzir a decisão, é reduzir o número de variáveis, é repetir um processo até ele ficar confiável. É controlar o erro antes dele acontecer. É conseguir fazer a mesma coisa com a mesma qualidade de novo, de novo e de novo. Industrializar não é sobre ter máquina, é sobre ter controle. Diz isso comigo, porque é o coração de tudo. Industrialização não é máquina, é controle. Quando você entender isso, fica claro porque construção nunca chegou lá. Ela comprou as máquinas, mas nunca comprou controle. Deixa eu te mostrar um pequeno exemplo. Como as coisas funcionam hoje em dia. Pensa no GPS. Você usa ele, claro, né? O GPS é uma tecnologia incrível. Ele calcula a rota perfeita, no tempo perfeito, pelo caminho mais rápido. Mas tem uma coisa que o GPS não faz. Ele não decide para onde você quer ir. Se você digitar endereço errado, o GPS te leva com perfeição para o lugar errado. A tecnologia não corrige a sua decisão, ela executa a sua decisão. Se a decisão está certa, ela amplifica o certo. Se a decisão está errada, ela amplifica o erro. E é exatamente isso que acontece na construção. Porque a tecnologia não cria lógica, ela congela a lógica que já existe. Pega uma decisão e transforma em instrução. Pega um processo e transforma em sequência. Pega algo que dependia de interpretação e transforma em algo definitivo. Isso é poderoso, reduz ambiguidade, reduz erro humano, permite repetir. Mas só funciona se a lógica por trás disso estiver clara. Pense numa máquina de corte. Se o desenho está correto, ela corta perfeitamente, 1000 vezes igual. Mas se o desenho está errado, ela corta o erro, perfeito, 1000 vezes igual. A máquina não conserta a sua falta de sistema, ela só repete o erro mais rápido. E aí que quase todo mundo tropeça. A pressa quer modernizar. E o primeiro movimento é comprar tecnologia. Compra software, compra máquina, compra automação. Mas não organiza a decisão, não define a sequência, não reduz a variável, não cria padrão nenhum. E o que acontece? Nada muda. Ou pior, parece que muda porque agora a bagunça está dentro de um sistema bonito, modelado, documentado, automatizado, mas continua sendo bagunça. Só que agora ele tem uma aparência de controle e isso é mais perigoso porque engana. Quando chega na execução, o problema reaparece mais rápido, mais caro e mais difícil de corrigir. Isso é o que chamamos de caos digitalizado. Você não resolve o problema, você só o acelerou. Conseguiu entender? E é por isso que a construção parece moderna, sem nunca ter mudado de verdade. Tem software,
Tem corte digital, tem material avançado, por fora parece indústria, mas por dentro a decisão ainda é tomada no improviso, no meio da obra. A sequência ainda não está definida. Tudo isso depende de quem está ali no dia a dia. A gente modernizou a ferramenta, mas não modernizou o pensamento. E se mudar o pensamento, a tecnologia vira só um acessório caro. Ela não transforma o processo. Ela não deixa um processo desorganizado mais rápido. E aí vem a pergunta: se industrializar é, no fundo, organizar antes, por que a construção simplesmente não fez isso? A resposta não é técnica, é cultural, porque existe uma crença muito forte no meio, a de que cada obra é uma coisa única, cada terreno é diferente, cada projeto é específico, e aqui não dá para padronizar. Foi isso que eu acabei, né? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu de verdade. Eu estava numa palestra, conversando a respeito disso que a gente está conversando hoje, falando exatamente sobre isso. E no meio da nossa conversa, a pessoa me parou e perguntou: Sérgio, cada obra é diferente, cada terreno é diferente também. A construção é um monte de variável. Como é que você quer padronizar isso? Essa foi a pergunta. Aí eu disse, né? Você tem razão num ponto. A construção tem muita variável. Foi isso que eu falei. Mas a indústria automotiva também tem. Um carro tem milhares de variáveis. Cor, modelo, acabamento, versão, país. Eu falei, e mesmo assim virou produto. Porque o problema nunca foi ter variável. É o que você faz com ela. Na obra, cada variável vira uma decisão nova na hora. Uma decisão nova do zero. Num sistema variável vira parâmetro. Você escolhe, não inventa. Deu para entender? Então, se eu tenho uma variável, a resposta, eu tenho um problema. Vamos lá, eu tenho um problema. A ou B? A resposta. Vamos de A, ok. A partir daí, a resposta A tem mais dois problemas. A ou B? A gente vai escolher B. E assim sucessivamente. Então você vai tendo resposta para tudo. E foi aí que eu percebi uma coisa. Aquela pergunta não era só uma dúvida, era a desculpa que trava a construção inteira. Porque sempre tem uma execução, sempre tem um detalhe fora do padrão, porque sempre tem uma exceção, entendeu? Porque sempre tem uma exceção, sempre tem um detalhe fora do padrão. E aos poucos, essa crença vira uma desculpa para nunca organizar nada, porque sempre tem uma exceção, sempre tem um detalhe fora do padrão, sempre tem um motivo para decidir só na hora. E quando a exceção vira regra, o sistema nunca chega a nascer. A indústria fez o caminho ao contrário. Ela tratou a exceção como exceção e construiu um padrão sólido para todo o resto, entendeu? Porque existe uma ordem. Quase todo mundo inverte esta ordem. Primeiro vem a lógica, depois o sistema, depois o padrão e só no final vem a tecnologia. A tecnologia é a última etapa, não a primeira. Quando você respeita essa ordem, a máquina amplifica o que já funciona. Quando você inverte a máquina e amplifica o que está quebrado, certo? A tecnologia não é o começo da solução, ela é a recompensa de quem organizou antes. Então, a construção nunca industrializou, não por falta de tecnologia. Tecnologia, ela tem de sobra. Ela nunca se industrializou porque nunca abriu mão do improviso. Nunca priorizou o controle. Nunca tomou a decisão mais difícil de todas, a de organizar antes de executar. Porque industrializar não é uma compra, é uma decisão. Quando essa decisão não é tomada, a obra continua dependendo de outra coisa para se sustentar. E essa outra coisa tem nome, é o gancho para o próximo vídeo. É uma frase que você com certeza já ouviu num canteiro de obra. Calma, o pedreiro bom resolve. No próximo vídeo eu vou te mostrar por que essa frase é o maior sintoma de que falta sistema. Ufa, foi bastante hoje, hein? Desabafo foi hoje. Então, te vejo no próximo vídeo. Fui. Desabafo total. Sabe, tá engasgado aqui. Muita coisa pra falar. Tamo indo. É o terceiro vídeo da série, né? Vambora, vamos que vamos.